está do teu lado assim: eu profetizo que a sua família, se você for a esposa aí ou esposo, já estufa até o peito e fala: nossa família será uma família abençoada. Esse é o desejo de todo mundo, sim ou não? Todo mundo quer viver num lar abençoado, todo mundo quer viver num lar feliz, todo mundo quer participar de uma família agradável. Só que lar feliz, lar abençoado, família agradável não acontece do dia para a noite, se constrói. O amor, ele é construído a cada dia. Nós ouvimos até falar ontem aqui que um casamento baseado só em amor não subsiste. Porque você já viu aquelas pessoas que falam: ai amor, com você eu moraria até debaixo da ponte. Quem já ouviu falar isso? Quando falta dinheiro, eu quero ver ele morar debaixo da ponte. Aí começam as acusações um para o outro: nós estamos duros porque você está gastando muito, porque você está gastando pouco, porque você está ganhando menos do que deveria ganhar. E começa aquela guerra dentro do lar. E aí fala: amor, mas você falou para mim que moraria comigo até debaixo da ponte. Bom, falei, mas hoje não é esse meu pensamento. E eu falo isso a partir da minha experiência de ministrações. Eu ministro com muitos casais, já ministrei com muitos casais que quando acaba o dinheiro, o casamento se dissolve. Por quê? Porque não entenderam o real sentido do casamento. Tem pessoas que estão insatisfeitas com as suas famílias porque não entenderam o propósito da família. Tem pessoas que estão insatisfeitas com o seu lar porque não entenderam o propósito de Deus para o lar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quem carrega um propósito não vive dias difíceis. Você pode dizer isso comigo? Quem carrega um propósito não vive dias frustrantes. Pode até viver dias maus, mas não dias frustrantes. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, uma palavra que nós liberamos muitas vezes sobre a vida de pessoas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E toda vez que eu faço um casamento, um pouco tempo atrás eu estava contando, eu acho que eu já fiz 70 e poucos casamentos. Santo Antônio que se cuide, que ele já morreu, eu não. Dá para continuar aí na pegada, né? Mas nós contamos, e uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, dos casamentos que você fez, quantos casais se separaram? Ela era uma mãe de um casal que nós iríamos fazer o casamento. E eu não respondi para ela, eu falei assim: você está me fazendo essa pergunta para quê? Ou por quê? Para saber se eu dou sorte? Eu falei para ela assim: deixa eu dizer uma coisa clara para você, não sou eu que vou dormir com a mulher do seu filho. Não sou eu que estarei na casa lá do seu filho todos os dias. Eu posso ser o melhor pastor casamenteiro, mas o casamento se dá no dia a dia. A construção de uma família se dá no dia a dia, independente se for o pastor Alexandre, o pastor Daniel ou outro pastor que fez. O meu casamento é um casamento feliz, abençoado, e não é um casamento de rede social, é um casamento de verdade. Se você for na minha casa, você vai ver que eu e minha esposa somos felizes. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós somos felizes. Comendo ovo ou comendo picanha, nós somos felizes, porque o nosso casamento não se baseou em coisas. Nós temos uma aliança com Deus. E nós carregamos um propósito que Deus liberou sobre a vida de Abraão. Então, quando nós entendemos que nós carregamos um propósito, aí sim, pode passar fome, vai passar fome junto. Pode passar frio, vai passar frio junto. Porque caminham segundo o propósito eterno de Deus. Hoje a proporção de casamentos e divórcios está quase 1 por 1. Para cada um casal que casa, há um casal se separando. Mas há uma estatística que diz que em cada 4 casamentos, um casal é feliz. E aí talvez você se inclua nessas estatísticas, porque se a gente pegar cada 4 casais aqui, quantos casais tem aqui hoje?
se seu marido não estiver aqui, não tem problema, pode levantar a mão que você é um casal também. Sua esposa não estiver aqui. Mas a cada 4 casais, um casal vive de aparências, vive de redes sociais. Cada 4 casais, um vive de redes sociais. Sabe o que é rede social? É aquele casal que é bonitinho no Facebook. Parece que é o melhor casal do mundo. Você fala, nossa, eu queria até morar na casa deles, tão bonito que é as fotos dele no Facebook. Não tem casal que, se você olhar, dá até depressão. Você fala, nossa, meu casamento não é tão assim, só sorriso. Ou seja, a cada 4 casamentos, um vive de aparência. Vive por conveniência. Oi, tudo bom, João? Vamos separar? Dá trabalho, né? Contratar a Débora. Não. Vai ter que dividir o carro no meio, a casa no meio. Vamos ficar casados assim mesmo? A gente vai se tolerando. Se amam? Não, a gente não se ama, mas a gente se tolera, se suporta. E a Bíblia diz que a gente tem que suportar um ao outro. Então o segundo casal, ele vive por conveniência. O terceiro casal, ele vive por interesse, que é diferente do viver por conveniência. O casamento por interesse é aquele casal que cada um dorme num quarto, e eles não se separam porque tem muitos bens para dividir, porque não pode separar porque talvez é pastor. E eu já conheci pastor que morava na mesma casa com a esposa, cada um dormia no quarto, ele não podia separar porque ele era pastor. O que vão dizer de um pastor que se separou? E um casal é feliz, ou busca felicidade no casamento continuamente. Então eu não sei qual casal é você dentro dos 4, mas uma coisa eu sei, que se você buscar ao Senhor, Ele será suficiente para a sua família. Se você buscar o Senhor e buscar implantar os princípios de Deus dentro da sua casa, você vai ver que as coisas vão começar a mudar gigantescamente. Porque é uma palavra liberada para aqueles que são descendentes de Abraão. Isso cabe a mim, cabe a você, que está no livro de Gênesis capítulo 12, o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Deus estava liberando essa palavra sobre Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti. Deus estava falando com quem? Com Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus estava falando para Abraão assim: de você, Abraão, vai sair uma descendência, e a sua descendência será uma descendência abençoada. Através de você, Abraão, todas as famílias serão benditas em mim. Porque eu abençoo aqueles que te abençoarem, amaldiçoo aqueles que te amaldiçoarem. Se tu, Abraão, uma bênção. Então Deus libera uma palavra para Abraão, fala assim para ele assim: se tu uma bênção, Abraão. Se tu uma bênção, vai, sai da terra do teu pai, sai da tua parentela, sai do meio daqueles que te fazem mal, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus tirou Abraão de um lugar de pecado, Deus tirou Abraão de um lugar de idolatria. A família de Abraão era uma família idólatra, a família de Abraão era uma família que não seguia o Senhor. E Deus fala assim para Abraão: você vai precisar sair do meio da sua parentela por um tempo, Abraão. Você vai precisar sair do meio das pessoas que te fazem mal. Você vai precisar ir para um lugar para cumprir um propósito que hoje eu estou estabelecendo na sua vida. Então Abraão sai carregando um propósito: a partir daqui todas as famílias serão benditas no Senhor a partir de mim. Então Abraão pega sua esposa e sai. Abraão pegou só a esposa? A Bíblia fala depois, se você ler aí, vai falar que Ló, o sobrinho de Abraão, foi junto.
E aí Ló sai junto com Abraão, e depois lá na frente eles vão brigar, porque Deus tinha dado uma palavra para Abraão: Abraão, através de você serão benditas as famílias da terra. E Abraão então saiu carregando um propósito. E isso, quando nós temos um propósito, nós vivemos pelo propósito. E viver pelo propósito é entender que através da minha vida outras famílias vão ser abençoadas. Abraão saiu assim, ó: minha casa vai ser uma bênção, eu vou ser uma bênção, e todas as famílias a partir de mim serão uma bênção, a partir da minha casa serão uma bênção, por onde eu passar, eu e a minha família vamos abençoar outras famílias. Então diga assim comigo: eu e a minha casa iremos abençoar outras famílias. Abraão se tornou um homem muito rico, Abraão se tornou um homem milionário. Abraão, ele sustentava famílias que trabalhavam para ele. Abraão se tornou um exemplo de fé. E Abraão saiu então cumprindo o propósito e o chamado de Deus. Então nessa noite eu quero falar rapidamente a respeito das famílias. Quem tem uma família, diga amém. Glória a Deus, ainda bem, né? Uma família, ela não começa a partir do deixará o pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Começa a partir da escolha. As suas escolhas determinam o teu futuro. O que você está vivendo hoje foi o que você plantou ontem. O que você vai viver amanhã é o que você está semeando hoje. Então você tem o casamento que você escolheu ter. Fala assim: ai. Então para de reclamar do seu marido, da sua esposa, porque você tem o que você escolheu. Ah, Deus, aí tem a síndrome de Adão, negócio não dá certo. Ah, Deus, foi a mulher que tu me deste, não é? O negócio deu errado, não é o marido que eu esperava, a mulher que eu esperava. Ah, Deus, a tranqueira que o Senhor me deu. Deus vai falar: fui eu que fui lá na balada buscar? Fui eu que fui lá no carnaval buscar? Não. Tem mulher que quer transferir para Deus a responsabilidade. E aqui vai uma palavra para os solteiros, que não teve palavra para os solteiros nessa seminário da família, né? Então segura aí, você que é solteiro. Encalhado não é a solteira. Já ouviu falar assim: ah, essa fulana está encalhada. Encalhada é quem casou mal. A solteira está com o barco à deriva no mar, pronto para encontrar com o outro botezinho. Agora aquela que casou mal, encalhou o barco no banco de areia. Aí minha amiga, meu amigo, minha amiga, meu amigo, aí vai ser duro para desencalhar o barco. Ah, pastor, mas é muito difícil. Então escolha. Para você que é solteiro, saiba que o seu casamento, os próximos 50 anos da sua vida, se dará a partir da sua escolha. Deus não tem culpa disso. Deus não tem responsabilidade sobre as suas escolhas. Por que eu digo isso? A questão de Abraão, depois nós vamos ver sobre isso. Mas Abraão, quando está morrendo, Abraão está no fim da vida. Abraão chama o seu servo e ele diz assim para o seu servo: eu preciso de um favor seu. Isaque, meu filho, é solteiro. Eu preciso que você busque para o meu filho uma mulher. Só que não busque em qualquer lugar, busque no meio da nossa parentela. Busque mulher segundo a nossa linhagem. Busque mulher que corresponda aos nossos valores e princípios. Busque mulher que está debaixo do mesmo jugo e do mesmo propósito. Ou seja, Abraão, entendendo o propósito que ele carregava, ele sabia que Isaque ia ter que casar com uma mulher de Deus. Então quando ele está para morrer, Isaque ainda está solteiro, ele fala assim: olha, eu vou morrer, mas eu preciso que você escolha para o meu filho uma mulher que seja abençoada, uma mulher que seja uma bênção. Ou seja, não vai buscar no bochicho, não vai buscar no Coronel Bar, não vai buscar no não sei aonde, vai buscar dentro da igreja. É isso que ele disse. Sabe por quê? Porque ele estava falando assim: busque pessoas que correspondem aos valores do reino de Deus. E eu não estou dizendo que, ou estou dizendo sim,
né? Não estou dizendo que lá não tem mulher boa no buchicho, pode ter desviado lá. Porque os valores e princípios do mundo que nós vemos estão distorcidos. Sim ou não? Se para cada um casamento há um divórcio, esse é o conceito do mundo. Se não casar, a gente separa. Se não casar. Se casar, não gostar, a gente separa e parte para outro. Aí se torna um Fábio Júnior da vida que está no 15º casamento já. Silvio Santos, ele é um homem muito sábio, ele é judeu. E uma vez perguntaram para ele assim: por que você nunca se separou? Porque ele fica cantando as mulheres ao vivo, né? Ele falou: não sou bobo. Mulher é para a vida toda. Eu conheço os princípios. Então diga para a pessoa que está do teu lado assim: cuidado, porque as suas escolhas vão determinar o teu futuro. Você que é solteiro ou solteira, pense bem. Antes de você escolher um marido, antes de você escolher uma esposa, olhe como ele se relaciona com os pais. Olha se é trabalhador, ou se é aquele rapaz que acorda meio-dia. Esse é o marido que você vai ter. Não acho que ele vai mudar depois. Depois que casa, piora. Quem é casado concorda comigo ou não? Não é? Depois que casa, ele fala: agora casou mesmo. Então, a fase do namoro é uma fase de escolha, uma fase de análise. Por isso que Abraão fala assim: vai lá e escolhe dentro do nosso arraial pessoas que têm valores e princípios. Não escolha qualquer pessoa. Então você que é solteiro, escolha bem para casar, porque casamento é para a vida toda. Não existe a segunda opção. E Deus falou isso para Abraão, e Abraão sofreu porque teve a segunda opção, ou decidiu optar por uma porta dos fundos. Sara, sua esposa, não podia ter filhos, e Abraão ficou pensando: poxa, Deus falou que eu serei pai de uma grande nação, minha esposa não pode gerar filhos, como que vai ser? E aí a Sara fala assim: olha, nós temos uma serva bonita, fértil, uma mulher abençoada, Agar. Vai lá, filhão, vai lá, Abraão, deita com Agar, e a gente cria o filho de Agar. E a esposa de Abraão foi permissiva e liberou Abraão para ter um caso com a serva, porque não tinha fertilização, né? In vitro, né? Tinha que ser lá mesmo. Quem tinha que colocar o filho dentro de Agar era Abraão mesmo. Não tinha como: eu dou meu esperma, vai lá, coloca na Agar, né? Não, era Abraão que tinha que colocar. Então a esposa dele fala: vai lá. E quando Abraão tem Ismael, Deus fala: mas que é isso? O que aconteceu? O senhor falou que eu ia ter uma grande descendência, mas minha esposa não pode ter filho, então eu achei que eu poderia deitar com a escrava. E Deus fala assim: mas quem mandou você deitar com a escrava? De onde você tirou isso? Mas Senhor, eu já sou velho. Continue crendo que eu posso fazer um milagre até o último fôlego de vida. O problema é que nós desistimos dos propósitos da nossa família. Muitos estão desistindo da família porque não creem que Deus é suficiente. E por Abraão não crer que Deus era suficiente cumpridor da palavra, Abraão decidiu tomar uma decisão por si só. Então cuidado das decisões que você toma dentro da sua casa, na hora da necessidade. Na hora da necessidade não faça nada, vá orar e chorar, porque quem se move pela necessidade não se move pelo propósito. Abraão se moveu pela necessidade e perdeu o propósito. Mas se tem uma nação que vai sair a partir de mim, se minha esposa não pode ter filho, e Deus havia liberado uma promessa que era com Sara, que Abraão teria o filho. Aí depois Sara começa a ficar com ciúmes, manda Agar embora com o filho. Ismael e Agar vão morar no deserto, e Sara gera Isaque. E até hoje há uma guerra de Israel com a Palestina a respeito de Isaque e Ismael, briga por causa de terra.
Então você que é solteiro, cuidado com quem você vai casar, porque essa é a escolha mais importante da sua vida, porque é a pessoa que você vai viver os próximos 50, 60, 70, 80, 100 anos da sua vida. Não escolha, pastor, eu escolhi o fulano porque ele é bonitinho. Cuidado, que beleza passa. Cuidado que corpo bonito some. Fica um corpo aceitável, não agradável às vezes. Então a história de Abraão não começa de uma forma errada, começa de uma forma certa. Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou abençoar as famílias que olharem para a sua família. Eu vou abençoar as famílias que terem a sua família como referencial. Então nós precisamos crer no propósito que nós carregamos dentro da nossa casa. Eu preciso crer no propósito que eu carrego dentro da minha casa. Eu e minha esposa, nós temos uma palavra de Deus. Então eu preciso trabalhar todos os dias para que a palavra e o propósito de Deus se cumpra. Se você fez a escolha errada agora, sabe o que você tem que fazer? Vai orar. Pastor, eu não creio que Deus pode mudar. Bom, isso já é uma outra história. Mas diga assim: eu e a minha família precisamos lutar para defender o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a sua família vai ser uma bênção e ponto. Amém? Pastor, mas nem todo mundo da minha casa é cristão. Quem disse que para a sua família ser abençoado, todo mundo tem que ser crente? Pastor, mas a palavra de Deus não diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa? Sim, mas diz lá: crê no Senhor Jesus e a tua família estará na igreja. É isso que diz lá? Será o quê? Será o quê? Salvo. Então crie e gere ambientes de salvação, para que a palavra de Deus entre no coração da tua família. Não para que a igreja entre no coração deles, mas que a palavra de Deus flua no coração deles. Dê bom testemunho, manifeste o reino dentro da sua casa. Já falei aqui a respeito disso. Noé criou um ambiente de salvação para a sua família, e quando todos riam de Noé, Noé criou um ambiente de salvação para a sua família, e a família de Noé foi salva nos 47 do segundo tempo, ou nos pênaltis, na prorrogação. A família de Noé toda entrou na arca. Ele foi criando um ambiente para que houvesse salvação dentro da sua casa. O problema é que nós nos preocupamos tanto em levar a nossa família à igreja, que esquecemos de levar eles a Cristo. Eu não preciso ficar falando: olha, para minha família, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Não, eu preciso testemunhar Cristo na minha vida. E ponto. Eu não preciso ficar falando: vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Não, eu vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor, porque a Bíblia diz o quê? Que a salvação, ela é o quê? Individual. Ainda que a minha família viva comigo dentro da minha casa, a salvação não virá para dentro da minha casa toda. A Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido, mas não salva o marido. Mas através da sua vida, você vai testemunhando Cristo, e os seus filhos uma hora vão olhar para você e vão dizer: eu quero ir para a mesma igreja que você está indo. Porque tem gente que fala para o marido, para a esposa: vamos para a igreja, mas quase não vem. Então nós precisamos guardar o propósito. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: guarde aquilo que Deus falou com você. Ter uma família abençoada, ter uma família dentro do propósito de Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 2. Quando nós entendemos o propósito de Deus, nós guardamos o propósito. Eu preciso guardar a minha esposa, porque ela faz parte do propósito de Deus. Alguém aqui já viu eu falando mal da minha esposa? Quem já viu eu falando mal da minha esposa?
como que eu vou falar mal dela? É uma só carne comigo. Eu preciso guardá-la cada dia. E ela já falou mal de mim para... Os irmãos aí, levante a mão. Ficou até vermelho agora, hein? Mas nós precisamos guardar um ao outro, guardar o propósito. Talvez eu vou sentar com alguém, me aconselhar, falar: minha esposa não está correspondendo àquilo que eu esperava dela. É uma coisa. Eu tenho um aconselhamento com o pastor Daniel. O pastor Daniel, ora comigo, porque a Marinês, ela não está correspondendo ao que eu espero dela como esposa. Ela não está cozinhando, ela não está lavando, ela não está passando, ela não está cuidando da nossa filha direito, ela anda me maltratando, ela anda brigando comigo, ela anda me xingando. Isso é o que? Um aconselhamento. E ele vai orar comigo, vamos orar juntos para que Deus mude. Agora a diferença é eu chegar para o Rafa e falar: pô, Rafa, nossa, a Marinês hoje, cara, tô sem comer hoje, cara. Mas não faz mal almoço com a mulher? Terrível. Se eu entendo que há um propósito dentro da minha casa, eu preciso guardar esse propósito. E guardar o propósito significa não expor as fraquezas do meu lar para qualquer pessoa. Ninguém, nenhuma pessoa imatura vai ouvir das dificuldades da minha casa. Se eu tiver que contar das dificuldades da minha casa, eu vou contar para pessoas que têm maturidade para me ajudar. Isso diz a respeito de guardar a família. E o contrário também é verdadeiro. Cuidado de ficar elogiando muito seu marido para suas amigas. Ah, meu marido é maravilhoso, ele lava, ele passa, ele cozinha. Nossa, deixar ele namora todo dia. Meu Deus, que marido maravilhoso que eu tenho. Sua amiga vai falar o quê? Opa! E eu que estava pensando em pescar lá, vou pescar por aqui mesmo. Por quê? Eu não guardei o propósito. Sim ou não? Fica elogiando muito seu marido para outras. O que é bom, guarde, fica quieto para você, ó. Êxodo capítulo 2 diz assim: que nasceu um homem chamado Moisés, e havia um decreto para matar todos os homens. E hoje há um decreto, preste atenção nisso. Como disse o pastor André, isso aqui veio agora, né? Mas há um decreto do inferno para destruir as famílias nos dias de hoje. Há um decreto do inferno para que as famílias não subsistam. Há um decreto do inferno para que as famílias invertam valores. Não tão diferente como nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés havia um decreto: mate todos os homens. E a família de Moisés falou: ah, meu filho, eu não mato, não vou deixar morrer. E aí nasce Moisés. Êxodo capítulo 2. Bom, não vou ler porque é muito grande, mas depois você anota aí, senão para a gente ganhar tempo. Diz que Moisés nasceu, e aí estavam matando as parteiras, já pouparam a vida de Moisés. Por quê? Porque quem tem um propósito, ele caminha pelo propósito, e as coisas acontecem em prol do propósito. As parteiras já não mataram Moisés. Moisés nasceu, 3 meses, começou a chorar. Uma criança de 3 meses chora muito. Aí começou a chorar, a mãe de Moisés guardou, a ponto que não dava mais para guardar. Ela pegou Moisés, colocou num cesto, colocou no rio Nilo e lançou. A irmã de Moisés, Miriam, foi acompanhando o cesto chegou no seu destino, sem saber, tudo caminhado e direcionado por Deus. Você vê como que Deus faz coisa maravilhosa? Coloque a tua família em submissão ao propósito de Deus, e Ele cuidará de tudo. Em tempos de crise, você vai comer todo dia no restaurante. Esse já estava passando por crise, até picanha eu comi. Meu Deus, é forte. Não foi? Meu Deus, em casa tinha ovo, daqui a pouco chega uma bandeja de picanha. Porque quem se move pelo propósito é sustentado por Deus. Agora imagine se eu tivesse colocado a foto no Facebook comendo picanha. E eu falar: o cara só na nada, só na picanha. Aí eu falava assim: irmão, estou passando uma prova, estou vendo no Facebook lá o irmão comendo picanha, a prova que o irmão está passando.
Por quê? Porque quando nós temos um propósito, Deus cuida de tudo. Deus cuida da velocidade da correnteza do rio. Olha, presta atenção. A mãe de Moisés colocou Moisés no cesto e colocou no rio. Miriam foi acompanhando, a irmã de Moisés foi acompanhando. A correnteza foi guiada e direcionada por Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava olhando de cima. Deus estava olhando aqui, ó. A filha de Faraó estava vindo se banhar. Talvez o cesto ia passar mais rápido do que o necessário. E Deus fala: segura a correnteza, porque precisa chegar na hora. Os dois precisam se cruzar no tempo certo. Aquilo que é de Deus para a sua vida vai chegar no tempo certo. Não queira acelerar a correnteza. Não queira falar para a filha de Faraó: vai, corre, que está vindo o cesto, corre. O propósito de Deus, ele se encontra com o tempo do milagre. Não queira forçar a barra, não queira forçar as coisas, deixa as coisas acontecer naturalmente, porque Deus controlou a correnteza do rio Nilo, para a hora que a princesa saísse, o cesto chegasse juntinho com ela. Foi coincidência? Nossa, que coincidência! Que coincidência o quê? Deus estava guardando o propósito, e aquilo que você lança no rio sob os cuidados de Deus, volta guardado, protegido e sustentado. Não era para matar Moisés? Sim ou não? A ordem não era matar qualquer criança que nascesse? A filha de Faraó pega Moisés assim, fala: olha, um bebezinho, quem vai cuidar? Aí Miriam, a irmã de Moisés, estava caminhando do lado do rio, falou: olha, senhora, eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança. Aí sabe que a filha de Faraó fala: então leve para essa mulher cuidar, e ainda vou dar uma pensão para essa criança. Vou trazer aqui para os dias de hoje, dá 5.000 por mês para essa criança. E ai de quem matar essa criança, porque agora ele é meu filho. Moisés foi como perseguido e voltou como príncipe. Quando você entende o propósito de Deus para sua família, Deus guarda tudo. Deus guarda seus filhos, Deus guarda seu esposo, Deus guarda sua esposa, Deus sustenta, Deus libera provisão, Deus libera coisas grandiosas, se você saber esperar o tempo da correnteza de Deus. Mas quem que protegeu Moisés? Foi Deus? Amém. Mas o que Joquebede fez? Colocou no cesto. O que Miriam fez? Foi acompanhando. Ou seja, a família trabalhou para guardar o propósito. Então diga para a sua família, se está aí, se não tiver, libera essa palavra: a minha família, a nossa família guardará o propósito. Aleluia. Sabe o que é guardar o propósito? É vocês se guardarem uns aos outros. E entenda bem, guardar uns aos outros não é esconder as falhas, os erros, os pecados, não é isso. Ah, pastor, tá bom então, agora o marido está roubando, então agora eu vou começar, vai, passa por trás. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa cobri-lo com a palavra de Deus. Eu tenho autoridade para ministrar o coração da minha esposa, a minha esposa tem autoridade para ministrar o meu coração. Isso é guardar um ao outro. Quem já leu o livro Urias? Se não leu, dançou, acabou. Mas logo vem a segunda edição. Mas por que Davi se deitou com Batseba? Porque Urias não deu a cobertura para ela. Se Batseba tivesse sido sustentada, cuidada, guardada, amada, Davi não tinha nem chance com ela. A hora que Davi falasse assim: manda trazer Batseba, você é linda, hein? Meu marido fala isso toda hora, mas olha a cama que eu tenho aqui para te esperando. Em casa não é tão boa igual essa, mas é boa. Está tudo tranquilo, tudo resolvido. Ah, mas eu sou o rei, me mate, mas eu não vou abandonar o amor do meu marido. Então nós precisamos cobrir o nosso lar. O pastor, acho que foi André aqui que disse aqui na quinta-feira: se você não olhar nos olhos dos teus filhos, um traficante vai olhar, um bandido vai olhar. Se você não ministrar o coração dos seus filhos, pessoas sem propósito e sem direção vão ministrar o coração deles.
Então, o que você sente com a sua família? Ore junto. Isso é guardar o propósito. Ministre ao coração. Ah, pastor, mas eu já faço isso. Continue fazendo, não desista. A Bíblia fala que um pai cuidava tão bem do filho, o filho pródigo, mas mesmo assim o filho foi embora. Mas o pai continuou crendo que o filho voltaria. E um dia o filho voltou. Então continue crendo, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de guardar. Porque a sua família está sob os cuidados de Deus. Amém? Diga assim: a minha casa está guardada pelo Senhor. Nós precisamos gerar ambientes de Deus dentro da nossa casa. A nossa família, ela precisa ser participante de tudo aquilo que Deus está fazendo em nós. Abraão, ele sabia ele carregava uma palavra: através da minha vida muitas famílias serão benditas no Senhor. Ele carregou essa palavra. Eu não posso dar mau testemunho porque tem famílias olhando para a minha família. Eu não posso dar mau testemunho porque a minha filha está sendo gerada um caráter nela, a personalidade dela, e eu preciso dar bom testemunho para ela. Eu não posso dar mau testemunho porque eu sei que tem pessoas que, quando eu acho que não estão me olhando, estão me olhando. Sabe, uma vez eu sou meio polêmico de Facebook. Eu nem posto muito no Facebook, só posto foto agora. Porque eu posto um negócio no Facebook, aí todo mundo comenta aqueles 500 comentários, né? E aí, no tempo de maturidade, eu ficava discutindo com as pessoas nos comentários. Aí às vezes, você já nem estava falando mais do que postou, já estava falando 1000 coisas diferentes, né? E aí um dia uma pessoa que eu encontro uma vez por ano chegou para mim e falou assim: ô Alexandre, tudo bom? Tudo bom? Eu já vi sua filha no Facebook. Não, acho que nem tinha a Rebeca ainda. Não tinha. Ah, mas eu vi a igreja lá, que legal, né? Ah, eu te acompanho pelo Facebook. Eu falei: se ele me acompanha no Facebook, ele está vendo eu brigar por causa da Bíblia com outros crentes. Aí como que eu vou falar de Jesus para ele? Ele faz parte da minha família. Fala: cara, eu acompanho tudo você lá no Facebook, todos os postagens suas eu estou acompanhando. E na hora eu fiquei assim: ai, que vergonha. Nunca mais eu postei nada que possa gerar polêmica. Às vezes a gente posta, né? Quando São Paulo ganha, mas nem isso eu posso postar. É coisa tão rara de acontecer, né? Então, né? Bom, somos terceiro colocado, né? Respeita aí pelo menos, né? Os palmeirenses, corintianos, 9º e 10º lugar no campeonato. Mas eu coloco lá: o São Paulo ganhou. Ah, aí vem os crentes tudo mega espiritual: chupa Bambi. Você que coloca chupa Bambi, você sabe o que significa? Aí seus filhos, seus amigos, sua família estão vendo você colocar no Facebook chupa Bambi pro pastor. Aí depois você fala assim: vamos lá na igreja ou não, daquele pastor lá que você chama ele de Bambi, tô fora. Pode parecer brincadeira, mas às vezes nós não guardamos uns aos outros, e nós não temos noção do impacto que o nosso testemunho causa na vida de outras pessoas. Quem carrega um propósito começa a entender nessas pequenas coisas. Como que eu vou ficar brigando no Facebook e depois eu vou falar para um primo meu lá de São Paulo: meu, você tem que ir na igreja. Fala: na igreja vai ser brigando, quase sair na porrada no Facebook todo mundo. Que igreja que você quer que eu vá? Depois eu vou falar para uma pessoa que não tem Jesus: meu, vai lá na igreja. Não é aquela igreja que você fala mal do pastor toda hora. Como que você quer que eu vá para lá? Eu carrego um propósito. Eu tenho certeza que a minha família é uma bênção. A minha esposa não é a melhor do mundo. Olha, se você fosse casado com ela, graças a Deus, Deus te deu um livramento, fez ela casar comigo. Porque só eu sei o que eu passo, mas todos os dias eu falo assim: nós estamos carregando um propósito. Agora eu sei que o inverso é verdadeiro. Você acha que aqui ela não está pensando muita coisa que eu estou falando aqui? Ela está falando: ah, se fosse verdade.
Às vezes eu prego, né? Eu pregava muito em encontro de casais, escrevi livro para casais. Às vezes eu estava pregando umas coisas para casais, eu olhava para ela e ficava vermelho. Eu falava, vai. Eu falava assim, você tem que levar sua esposa mais para jantar fora. Ela, Você precisa dar mais flores para sua esposa. Ela fica assim, Mas de forma alguma ela vai levantar a mão e falar assim, ô mentiroso, eu dou, só não dou tanto. Agora eu conheço minha esposa, eu sei que se eu tiver que dar uma flor para ela, eu vou dar artificial. Não é? Se for natural, morre uma semana. A plantinha vai morrer. Fala, Marinês, a planta está morrendo. Ah, até esqueci de pôr água nesse negócio. Isso é conhecer um ao outro, é guardar um ao outro, isso é ser uma família feliz. Isso é saber que nós carregamos um propósito, e eu sei das falhas dela, ela sabe das minhas. Mas muitas vezes nós desistimos de carregar o propósito. E agora, para encerrar, já estou encerrando, mas cuidado que você fala a respeito do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus irmãos. Você não vai ver na Bíblia Deus honrando alguém que fale mal de alguém da sua casa. Noé construiu a arca, Noé criou um ambiente de salvação para a sua família. Noé desceu da arca, quando a arca pousou, Noé desceu da arca com a sua esposa, com seus filhos e com as suas noras. Noé construiu uma vinha. Noé pensou assim, pô, trabalhei tanto, agora também posso tomar um vinhozinho, né? Tomou tanto vinhozinho que ficou bêbado. O filho de Noé entrou na tenda, falou, o pai está bêbado. O que ele tinha que ter feito? Pai, toma um café puro aqui, o que o senhor fez? Dorme aí, não vou contar para ninguém. Aí Cã sai gritando da tenda, galera vem ver o pai, ele está pelado e bêbado. Aí Sem, Jafé pega uma túnica e vai lá na tenda de Noé e cobre Noé, cobre a nudez de Noé. Porque filho é para cobrir a nudez dos pais, dos irmãos, da esposa, do marido, dos filhos, não é para expor a nudez. Um tem que guardar o outro. E aí Deus pega Cã, o filho de Noé, que expôs Noé, e fala assim, porque você expôs o seu pai, você será maldito, você será errante por toda a terra. Ah, mas meu pai errou, o problema é dele, guarde. Ah, minha mãe errou, o problema é dela, guarde. No que cabe a você guardar, pegue uma túnica e cubra a nudez. Isso é família. Ah, você não tem a melhor família do mundo? Mas é a que Deus te colocou. Se Deus te colocou dentro dessa família, é porque Ele entendeu o plano e o propósito para você lá. Então diga assim, eu amo minha família. Ontem estava conversando com o bispo Júlio. Ele falou que um cunhado dele, ele mandou em missões para o Camboja. O outro cunhado ele mandou para missões da Bahia. Ele falou assim, o irmão não dá, né? A irmã dá, mas cunhado a gente pode mandar para bem longe, né? Aí ele falou que o outro cunhado dele já mudou de cidade sozinho. Falou, deixa eu mudar antes que ele me mande para algum lugar. Mas ele falou, não, eu mando, eu abençoo o sustento lá no Camboja. Lá na Bahia. Vocês vão ser missionários. Aonde? Ah, bem longe, vai para o outro lado do mundo. Mas eu sustento. Por quê? Porque família ela é cheia de problemas. E para encerrar, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Se a esposa estiver junto com o marido, fala assim para ele assim, eu te amo, meu amor. Olha, quem é casado? Levante a mão você que é casado, bem alto. Levanta a mão e dá um glória, fala, ô glória. Mais uma vez, levanta a mão você que é casado, fala glória a Deus. Você que é solteiro, levante a mão e diga aleluia. Levanta aí para os solteiros ver quem é solteiro, né? De repente a Rebeca está aqui, Isaac.
De repente o Isaac está aqui, Rebeca, né? Não, solteiro, você que está solto. Solto no bom sentido, né? Não de... Então você que é solteiro, diga aleluia. Aí, só a Giovana de 8 anos, né? Disse aleluia. Profeta, já está liberando a palavra. Aleluia, Deus, vai liberando. Essas palavras constroem. Mas olha o que diz aqui em 2 Samuel capítulo 6. Davi, talvez você já tenha ouvido essa passagem, presta atenção aqui antes de nós lermos, eu não vou falar o versículo ainda para você prestar atenção. Davi vai levando a arca para Jerusalém, a arca cai, Uzá põe a mão e morre. Você já ouviu falar disso? Davi pega a arca, deixa a arca na casa de Obed-edom por 3 meses, a casa de Obed-edom, e tudo na sua casa prospera, porque ali estava a arca do Senhor. Aí chega uma notícia para Davi, falando assim: Davi, olha, a casa de Obed-edom está prosperando. E Davi fala: então é tempo de nós irmos lá buscar a arca. Agora vamos trazer a arca da forma certa. O que era a forma certa? Colocar no ombro dos levitas, sacerdotes, e a cada 6 passos sacrifício e louvores a Deus. Então a arca ia 6 passos, e eles sacrificavam, soltava rojão, pulava. E Davi era um cara festeiro. Davi ficava dançando e pulando diante da arca do Senhor. E aí Davi está entrando em Jerusalém agora. A casa de Davi era um sobrado. Na entrada de Jerusalém, Davi está entrando. A mulher dele faz assim na janela, assim, ó: mulher, cuidado. Homem, cuidado, porque com um olhar você mata. Cuidado, porque com uma palavra errada você pode destruir o seu casamento. Mical fez assim para Davi, assim, ó, e fechou a janela. Agora imagina para Davi, ele vem pulando, tudo feliz. Ah, meu time ganhou. Não era time, não tinha nada a ver com o time. Mas volta lá, pulando, filha, voltei da casa do Senhor, todo feliz. A mulher fala assim: onde você estava? Estava na igreja. Grande porcaria. Antes estivesse no bar. Você parecia um vadio. Foi isso que Mical disse para Davi: você parece um vadio, você parece um vagabundo. Você estava dançando, suas pernas estavam aparecendo e as mulheres estavam de olho nas suas pernas. Que roupa é essa que você colocou, Davi? E Davi fala assim: mas eu estava adorando ao Senhor, eu estava sacrificando ao meu Deus. E aí olha o que ele diz aí no versículo 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. Voltando Davi para abençoar. Olha o que Davi, olha a intenção do coração de Davi. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse porém Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que me fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto às servas de quem falasse, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então nós precisamos guardar a nossa casa. Nós precisamos guardar as palavras que nós liberamos. Nós ouvimos aqui ontem a respeito das palavras que nós liberamos, porque palavras constroem e palavras destroem. Mical chegou para Davi e falou assim: você parecia um vadio. Ele falou assim: mas eu estou vindo da casa de Deus, eu vim trazer a bênção do Senhor para a nossa casa, e você me trata dessa forma. Por se eu estivesse no bar bebendo, se eu estivesse me prostituindo, não, mas eu estava adorando ao Senhor, e você me repreende porque eu estava adorando a Deus. Porque você já viu que tem marido que tem ciúme das irmãs da igreja, dos irmãos da igreja? Misericórdia.
Se está então vai para o boteco, porque lá você tem motivo para ter ciúmes. Se tiver ciúmes dentro da igreja, o negócio está feio. Ah, pastor, porque tem umas irmãs que só a graça. Irmão, se você cuidar bem da sua mulher, se você cuidar bem do seu marido, você não precisa ter medo. Minha esposa pode conversar com a mais bonitão da igreja, vai ser difícil ela achar. Mas ela pode conversar com a mais bonitão da igreja, que eu vou ficar tranquilo. Por quê? Porque lá em casa o pasto é bom. Agora, quando a comida não é boa em casa, a gente fica com medo. E normalmente quando o homem é ciumento, é porque ele tem medo que façam com a esposa dele o que ele faz com outras. Normalmente, isso é um estudo, que mulher ciumenta e homem ciumento é porque eles normalmente têm práticas más. E porque eles têm práticas más, ele acha que o outro também vai praticar o mal. Quando o homem é muito mulherengo, olha para tudo quanto é mulher, canta tudo quanto é mulher, ele acha que a mulher dele vai ser assim também. Então Mical fez isso, desprezou Davi. Mical fez isso, envergonhou Davi na frente de toda a família. E aí sabe o que Davi fala para ela? Fala, antes de seu pai ser aceito ou rejeitado por Deus, Deus tinha me escolhido. Antes de seu pai ter me dado, Deus já tinha um propósito na minha vida. Então eu quero liberar essa palavra sobre você nessa noite, sobre a minha vida, que a nossa família será uma família bendita no Senhor, e que será conduzida na maturidade do reino de Deus. Nós vamos guardar o propósito. Guarde a sua família, guarde a sua casa, guarde os seus filhos, guarde o seu futuro esposo. Comece a orar: Deus, eu quero um homem. Você que é solteira, Deus, prepara um homem de Deus para a minha vida, prepara uma mulher de Deus para mim, para que vocês construam uma família junto. Você que é casado, valorize a sua família, honre a sua casa. Dificuldade tem em todo quanto é lugar, sim ou não? Então eu quero orar com você nessa noite. E hoje nós estamos diante da ceia. Diante da ceia fala de ter um memorial diante do Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Sabe, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Depois, se você quiser me perguntar depois, eu conto para você tudo que eu já passei no meu casamento. Mas esse ano nós vamos fazer 20 anos de casados. Benção, né? E sou apaixonado pela mesma mulher, e serei apaixonado por ela eternamente. Eu amo a filha que Deus me deu. A minha casa é uma bênção. Nós geramos ambientes dentro de casa. Em casa não tem ambiente de briga. Uma vez um casal de pastor morou em casa um mês. Quando chegou de Bertioga, e eles alugaram uma casa, eles moraram em casa um mês. E na hora depois que eles alugaram a casa, nós fizemos um almoço de despedida para eles. E no almoço de despedida, a esposa do pastor falou assim para minha esposa: pronto, pastor, agora nós vamos embora. Agora vocês podem voltar a ser como são, como vocês são naturalmente. Eu falei: como assim? Ah, não, porque vocês não são assim o que a gente viu aqui um mês. Tipo, vocês estavam, né? E aí minha esposa falou assim: como assim? Nós somos assim. Talvez nem toda a sua família é cristã ainda. Você pode dizer isso comigo? Ainda. Mas depende de você. Sabe, você criar ambiente lá dentro da presença de Deus. Chega na sua casa liberando a bênção. Talvez você vai encontrar com Mical lá, talvez você vai encontrar com o marido, com uma esposa. Vai assim: ah, já voltou da igreja, já foi lá dar dinheiro para o pastor, já veio embora. Aí você fala: aleluia, glória a Deus, não vou amaldiçoar não. Amém. Vou abençoar, vou te abençoar. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Ore com os seus filhos, dê destino aos seus filhos. Que nós possamos fluir guardando a nossa casa no Senhor. Se coloque em pé para nós orarmos.